Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do 9º ano. Aqui é a professora Miriam Raspante, iniciando essa nova forma de dar aula online, aula através dos blogs, do WhatsApp, do YouTube. E nós gostaríamos de iniciar esse momento interativo retomando um pouco o que nós estudamos em aulas anteriores. Vamos falar um pouco do Brasil, a República Velha, ou também conhecida como República do Café com Leite. Essa é a primeira aula nossa. Esse período da história do Brasil se inicia lá com a proclamação da República e vai até os anos de 1930, já no século XX. Vamos pensar um pouco, gente, de como era a sociedade lá no finalzinho do século XIX. Era uma sociedade brasileira, era muito patriarcalista, era uma sociedade masculinizada. O homem é que tomava todas as decisões, as mulheres tinham apenas o papel de ser a mantenedora do lar, ou seja, era aquela que tinha que ser mãe, lavar, passar, cozinhar, saber dar ordem aos empregados. Nós teremos nessa sociedade brasileira núcleos rurais com grandes e extensas famílias agrícolas, aonde depois futuramente nós vamos ter a concentração das riquezas no comecinho do século XX. Quando a gente fala dos núcleos urbanos, nós estamos falando então de pessoas centralizadas principalmente nas capitais do nosso Brasil. E esse núcleo urbano, ele se concentra entre pequenos comerciantes, então o quitandeiro, o vendedor de secos e molhados. Lembrando que secos e molhados naquela época a gente pode falar que é um mini mercado, né? Lembrando que não tem produtos industrializados nesse momento da história do Brasil, mas vendiam arroz, feijão, vendiam panela, então esses eram secos e molhados. Também dentro desses núcleos urbanos nós podemos falar da figura dos profissionais liberais, os jornalistas, advogados, médicos e o tal do jornaleiro. O que é o jornaleiro? Diferente do que é hoje, o jornaleiro lá do começo do século XX, do final do século XIX, eram as pessoas que trabalhavam por uma jornada de trabalho ou trabalhavam diariamente em serviços totalmente desconexos. Então um dia ele carregava tijolos numa casa, numa reforma de uma casa, no outro dia ele ajudava a limpar um chiqueiro. Essa é a pessoa do jornaleiro. Então não confundem o jornaleiro daquela época com hoje o jornaleiro, que é o cara que vende jornal numa banca. A vida social era muito incipiente, era muito pequena, era quase inexistente no interior. No interior do Brasil, nas grandes fazendas rurais, né, no interior do Brasil, se baseava nas festas religiosas dos santos padroeiros, festa da Páscoa, penitências religiosas. E quando nós falamos da vida social na capital, nas grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, já era muito mais expressiva. Nós teremos alguns teatros, coquetéis, e naquela época a gente não falava coquetel, a gente falava bailes, né? Bailes onde se fazia os conchavos políticos, econômicos, e onde até as moças também poderiam conhecer os seus futuros maridos. Vamos pensar um pouco agora na economia do Brasil lá no finalzinho do século XIX. Quando nós falamos na economia, pensem comigo, a cafeicultura vai predominar aqui no Sudeste, principalmente em São Paulo. Nós teremos o açúcar na região do Nordeste, no litoral, desculpe aí, saiu uma palavrinha errada aí no slide, mas é no litoral do Nordeste. A pecuária, né, a criação do gado, a fabricação do couro, né, a retirada da pele do animal, do boi, da vaca, para fazer
o couro para ser utilizado na região sul, principalmente lá no Rio Grande do Sul. Temos também a economia voltada para a exportação agropecuária, ou seja, a exportação de gêneros da agricultura e da pecuária, como sendo o esteio, como sendo a base da nossa economia. Mas é nesse período do final do século XIX, início do século XX, que nós vamos ter o desenvolvimento, o melhoramento de portos como São Paulo e Rio de Janeiro, e a malha ferroviária, a construção das ferrovias, com o intuito de escoar o café, vão povoar então o nosso Brasil, se concentrando muito mais aqui na região sudeste. Vamos pensar um pouquinho, povo, na questão da população no século XIX. Trago aí um gráfico tirado do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a gente pode perceber nesse gráfico a multiplicação e o crescimento muito grande da nossa população lá no século XIX. Observem que quando eu falo de branco, eu estou falando de brasileiros e também de imigrantes. Olha só que interessante, 1870 gira em torno de 3,8 milhões, e aí já depois de 20 anos, quase que dobrou. Os negros, que aí a gente vai falar que é uma população de ex-escravos, que lá em 1870 eram 2 milhões, agora essa população diminui bastante. Não diminui, né? Ela não tem um crescimento tão expressivo. E olha só que interessante os dados oficiais do IBGE. Mulatos e pardos, que em 1870 eram 4,2 milhões aproximadamente, vão passar a 6 milhões. Então nós podemos concluir que há nesse momento histórico, aí no final do século XIX, uma grande miscigenação da nossa população. E isso é interessante, porque você olhando aí, você vê o pequeno crescimento da população negra, da etnia negra, em compensação os mulatos e pardos quase dobrando. Vamos falar agora também, entrando um pouco mais na nossa matéria, na transição entre o Império e a República, né, esses anos que precederam. Lembrem que quando a gente fala da transição, o que tem que estar sempre na memória de vocês é o descontentamento com as atitudes do imperador Dom Pedro II. E esses descontentamentos giram em torno da questão militar, que vinha lá desde a Guerra do Paraguai, os descontentamentos da Igreja Católica nas atitudes, né, do ex-imperador. A questão escravocrata, o fim da escravidão, trouxe um problema muito sério aos donos de fazenda pelo interior do Brasil. Não há mais mão de obra, né? E esses cafeicultores da região sudeste almejando cada vez mais a participar da política nacional. E aí então nós chegamos num período da história que a República acontece. Não quero muito me fixar nos motivos e como foi o acontecimento da República, mas ela simplesmente se fez. Temos uma imagem aí, claro, imaginada do que foi o dia 15 de novembro de 1889, mas sabemos historicamente, através de fatos registrados em cartas, em documentos, que este quadro, quando foi imaginado, essa obra de arte, não foi bem assim, não. Sabemos que Deodoro da Fonseca estava com a saúde muito debilitada e quase não conseguia subir no seu cavalo. Mas a gente tem que pensar que quando nós falamos da república, nós falamos numa república que tem o significado de um governo livre, ou então de um governo de lei, ou até mesmo de um governo popular. E esses primeiros fundadores da República do Brasil nada mais desejavam que o próprio interesse pessoal, individual e a própria felicidade. O que eu quero que vocês entendam que quando se fala de república no Brasil, não houve participação da população brasileira.
não houve, foi um movimento muito estrito, apenas alguns militares, alguns civis intelectualizados, então aquela população de profissionais liberais. E quando esses fundadores da República pensam como será a nova República Brasileira, eles têm 3 modelos à disposição. O modelo dos Estados Unidos da América, onde eu tenho uma organização do poder, então muito estratificada, quem manda, quem não manda, os políticos assumindo esse papel. O segundo modelo é do positivista, dos positivistas. E aí a gente pergunta, né? O que é o positivismo? O positivismo é uma teoria do filósofo intelectual Augusto Comte, lá do comecinho do século XIX, aonde as ideias da ciência vão sobrepor-se a qualquer ideologia de religiosidade, obscurantismo, idealismo. Essa é a ideia dos positivistas, né? A razão, a ciência mandando na vida política. E por último, o terceiro modelo aqui, nós vamos ter a ideia dos jacobinos, o modelo jacobina, que vem da França, onde a população ela vai intervir nas decisões desse novo regime político. O positivismo também irá pregar a organização do poder. Então, o modelo brasileiro tinha esses 3 a optar. Ou se optava pelo modelo dos Estados Unidos, ou dos positivistas, ou então dos franceses jacobinos. Vamos pensar quem são esses fundadores da República Brasileira: civis, pessoas comuns do povo, e militares. Temos aí uma lista: o Marechal Deodoro da Fonseca, o Coronel Benjamin Constant, que era professor da escola do Exército, né, dos cadetes do Exército, o Marechal Floriano Peixoto, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo e vários outros eram advogados, jornalistas, envolvidos também nessa questão dessa mudança do regime imperial para o novo regime republicano. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto são os 2 primeiros presidentes do Brasil. E aí nós temos o quê? A nova ordem política do Brasil, a tal da República, sendo feita. Mas o interessante é que nada vai mudar. Os pobres continuam ainda alijados das decisões políticas, são retirados, né? Não têm poder de decidir muita coisa, não alcançam cargos como prefeitos, governadores. Os pobres vão constituir a maioria na força econômica do Brasil. Ex-escravos e imigrantes europeus são totalmente ignorados como cidadãos, não têm muitos direitos que nós podemos citar aqui. São apenas esses ex-escravos imigrantes, massa de manobra, possuem péssimas condições de vida. E o que a gente vê é que lá na cidade do Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil republicano, se triplica os cortiços, habitações sem qualquer tipo de infraestrutura, banheiros coletivos, tanque coletivo, sem água, sem luz. E os ricos? Como é que é o papel dos ricos nessa nova ordem política republicana? Eles desejam o poder político nacional, é óbvio, o rico sempre esteve, né, no alicerce do desejo político. Esses ricos, né, essa classe rica, ela amplia o alcance de sua influência regional. Temos também muitos se tornando destacadas figuras na sociedade. Antes, lá no Império, os barões, os condes, né, os viscondes. Agora não. São esses ricos que muitas vezes
vieram lá do interior, são fazendeiros, ou até mesmo alguns comerciantes aqui nas grandes cidades. E os ricos, então, vão se aglutinar, vão se reunir em grandes compadrios familiares. E aí vocês me perguntam, né? Ô professor, o que é o tal do compadrio? O compadrio nada mais é do que um método pelo qual as famílias ricas, por meio de casamentos e batizados, elas vão se unir para ampliar não só o seu poder econômico, né, a sua riqueza, como também a sua influência política, primeiro naquelas cidadezinhas do interior do Brasil, e aí, almejando cada vez mais essa influência política, chegam até as grandes capitais. Esse compadrio vai dar origem, jovens, ao que nós vamos chamar de oligarquias. E as oligarquias, vocês sempre guardem isso na memória. É um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencentes então à mesma classe social, ou então ao mesmo partido político, ou até mesmo nos enlaces familiares que foram construídos através do casamento, dos batizados. E as eleições, professora? As eleições nessa república velha, porque se eu estou falando de uma república, jovens, eu estou falando de uma eleição, da escolha dos seus representantes através de uma eleição. E essa eleição desses oligarcas, desses homens ricos, ela assume então um poder muito fraudulento, são eleições corruptas, fraudulentas, aonde o voto de cabresto é que vai tomar a dianteira na escolha de quem vai ser o prefeito, o deputado, o senador e até mesmo o presidente da República. Olhem aí no slide, é por meio do voto de cabresto que se gerenciava projetos locais e nacionais em prol, em benefício dos interesses de uma categoria a qual esses grandes ricos oligarcas pertenciam. Então, o voto de cabresto nada mais é que um voto dissimulado, fraudulento, aonde lá no começo do século XX, final do século XIX, o eleitor, ele já recebia uma cédula eleitoral preenchida com o nome do candidato do fazendeiro, do tal do oligarca, daquele cara que possuía o poder ali naquela cidade ou naquele estado, né? Então esse é o tal do voto de cabresto. E para vocês terem uma ideia de como era o voto do cabresto, trouxe aí do Sérgio Motta, do site ArtStation, uma imagenzinha, né? O coronel ali rico, com o coitado do trabalhador, do camponês, do boia fria, amarrado e sendo obrigado a um voto ali que nem sempre ele desejava. E aí então, pessoas, o nosso fim, por enquanto, dessa primeira aula. E não se esqueça, nono ano, nós temos que ficar em casa, quem ama, cuida, e não se esqueça, estamos todos contra o Covid-19. Tchau para vocês e até uma próxima aula. Beijo!